Então, tem uma pessoa ainda confusa com essa ideia da realização do Arhat, me pareceu, e eu posso falar um pouco mais sobre isso, embora acho que já falei bastante sobre essa questão. Eu não sei nem de onde vem esse interesse pela realização do Arhat, na verdade. Né? Por que as pessoas vêm perguntar para mim sobre o Arhat? Né? As pessoas estão interessadas na realização do Arhat, podiam procurar a tradição Theravada, né? Não precisam perguntar para alguém que está interessado no budismo tibetano e no Vajrayana ainda por cima, né? Então tem uma questão de colocação aqui. Mas vamos ver o que eu falo mais um pouco sobre essa diferença entre Shavakayana e Mahayana. Então uma pessoa disse assim, para mim faz sentido o Arhat ele querer só a realização dele, porque trabalhar pelos seres só vai atrapalhar a minha mente, né? Então eu vou ficar aqui com o meu egoísmo praticando aqui para atingir minha iluminação pessoal, né? Faz muito mais sentido, né? Então, no Mahayana a gente considera isso, a gente olha com pena, assim, se a pessoa toma essa, né? Por um lado, né, se ela foi exposta aos ensinamentos do Mahayana e daí ela recusou eles, assim, dizendo que não, isso não faz sentido para mim. Aí, talvez, né? Tudo bem. Mas se a pessoa, ela mal e mal consegue entender o que é a diferença entre uma coisa e outra, e daí ela toma uma decisão desse tipo, ela começa a pensar dessa forma, aí é muito esquisito, né? Por quê? Porque o que a gente chama de bem-aventurança, principalmente no Vajrayana, é êxtase, né? Ou seja, a qualidade no caminho que a pessoa está se sentindo bem, que a pessoa tem também o Arhat, ele também tem um grau de sukha, né, de bem-aventurança, como o Buda tem. Mas esse aspecto ele vem da compaixão. A compaixão é que produz bem-aventurança. Então o caminho do Bodhisattva, o primeiro bhumi, né, que é o Bodhisattva que é o bhumi da alegria, né, o Bodhisattva chama alegria, né. Então o Bodhisattva fez os votos, daí praticou por um tempo, daí as aspirações dele se concretizaram e ele se tornou um Bodhisattva. Um Bodhisattva que é capaz de oferecer o próprio corpo com alimento sem hesitar, assim. Porque tem confiança profunda nos méritos dele, nos renascimentos dele, então ele pode beneficiar um ser como alimento, assim. Uma tigresa, no caso do Buda Shakyamuni, ele ofereceu o corpo para uma tigresa, né? Faminta com os filhotes. Então ali ele atingiu o primeiro bhumi de Bodhisattva. Então o Bodhisattva de primeiro bhumi, ele já está melhor do que um Arhat, sob esse ângulo que o egoísta está pensando, assim, de estar bem, né? Então ele mesmo no meio do samsara, no meio das confusões todas, ele não se perturba. Ele não se perturba e ele tem bem-aventurança, né? Então, o primeiro bhumi a gente está falando. A realização do Arhat, que é uma realização definitiva, é equivalente a uma realização do oitavo bhumi. Então, um Bodhisattva do oitavo bhumi, ele não só tem tudo que um Arhat tem com relação aos kleshas, mas ele tem já várias das características de um Buda e o estado de bem-aventurança sublime do caminho de um Bodhisattva, né? Então, por quê? Porque o que é uma pessoa... Eu tô aqui, né? Imagina, então vamos usar um exemplo assim. Eu acabei de comprar um lanche, assim, né? Então eu acabei de comprar uma coisa num supermercado, assim, e tô comendo no parque, né? Aí tem uma criança faminta ali do meu lado, assim. Será que eu consigo comer essa refeição aí? Eu tô com fome, né? Mas olhando para essa criança, será que eu tô bem? Então a perturbação do Arhat, que tenta ignorar as mães dele, né? Os seres todos que foram mães dele, com cabelos em chamas, sofrendo, porque ele diz assim, eu tenho que resolver meu problema primeiro. Então é parecido com dessa pessoa que come na frente do mendigo, de uma criança que está esmolando, né? E daí ele pensa assim, não, primeiro eu vou saciar minha fome. Se eu não tiver com a fome totalmente saciada, eu não posso dar nenhum pedaço para essa criança, né? O Bodhisattva ele faz o quê? Primeiro ele oferece, daí ele obtém a bem-aventurança de oferecer, que é muito melhor do que comer. Claro que o Arhat ele tem prática de generosidade, ele vai oferecer. Não, o exemplo tem que ser colocado dentro do contexto, né? Mas então ele está buscando uma realização que é como comer um frango, só que ele está
dizendo assim, primeiro eu e depois eu nem sei se eu vou conseguir ajudar ou não sei se vai sobrar para essa criança, tá sabendo? É mais ou menos assim. Então, se sobrar, talvez. Agora, o Bodhisattva, ele pensa, se ele vai comer num lugar, assim, ele já está pensando, né? O que eu posso oferecer? O que eu posso dar? Né? E isso é a prática de alegria do Bodhisattva. É disso que vem a bem-aventurança do Bodhisattva. Então, os Bodhisattvas não são seres que sofrem no samsara. Eles ficam no samsara, eles renunciam ao samsara, renunciam ao nirvana, mas eles permanecem, de certa forma, vinculados ao samsara para beneficiar os seres por meio dessa alegria, dessa capacidade que vem do mérito dos Budas, né? Então, está escrito lá nos Sutras Mahayana que se tiver 500 arhats em cima de uma carruagem, arhats totalmente realizados, né? Arhats, 500 arhats dentro de uma carruagem, o Buda, eles querem ir para algum lugar, assim, né? Eles estão querendo viajar. Então o Buda não faz nada, não mexe nenhum dedo para ajudar esses arhats. O Buda está olhando, ele não segue em frente, assim. Tá tudo bem com esses arhats, deixa eles ali. Agora, se tiver uma pessoa ali dentro dessa carruagem que tiver a bodhicitta, o Buda, ele é capaz de carregar o carro com no próprio pescoço, como se fosse um animal de carga, assim. Então essa é a analogia. Por que isso se aplica aqui? Porque o caminho, né, quando a pessoa está no caminho individual, ela tem o mérito individual dela. Quando a pessoa está no caminho da bodhicitta, ela partilha do mérito do Buda, né? Então tudo que o Buda e todos os bodhisattvas fizeram de benéfico para os seres está à disposição dessa pessoa que está querendo realizar a bodhicitta, né? Então ela tem recursos que o arhat não tem, por isso que ele não consegue ajudar. Ele até poderia querer ajudar os seres, mas ele não partilha desses recursos porque ele não botou em primeiro lugar o bem-estar dos outros. Ele botou em primeiro lugar o próprio bem-estar, a remoção dos próprios clashes. Então, né, essa é propaganda do Mahayana. Não sei se as outras tradições ficam chateadas, mas o Mahayana é assim. O Mahayana se estabeleceu através da crítica com relação ao Shravakayana, percebendo talvez que certos praticantes estavam atingindo certas realizações e daí? que isso, né? Que isso ajudava realmente os seres? Não ajuda em nada, muito, pelo menos não. Então o Mahayana começou a ficar a se erguer assim com relação a essa motivação, assim, dizendo assim, não pensa de forma limitada, não pensa pequeno, não confia nos méritos da linhagem, no mérito do Buda, no mérito dos Bodhisattvas, que eles vão sustentar a tua prática. Então você não vai ajudar os seres por seu próprio mérito mesquinho, você vai ajudar os seres porque você está surfando nesse oceano, nessa onda enorme que é a ação de todos os Bodhisattvas, a ação de todos os Budas de benefício, né? Então o Mahayana, ele Maha quer dizer grandioso, né? Ele é grandioso por causa disso, e ele é mais cheio de bem-aventurança, e o Vajrayana mais ainda, né? Então, se a ênfase, né, no Shravakayana é só não se encrencar mais com as coisas e ir para um cantinho em que não acontece mais nenhum problema com a pessoa, assim. Basicamente, a pessoa está livre, né? Estou livre de me encrencar. É a motivação da pessoa. No Mahayana, que a motivação da pessoa é, não, vamos seguir se envolvendo com o mundo, vamos seguir trazendo benefício, né? O Vajrayana, mais isso já eleva a bem-aventurança, o bem-estar, sukha, né? Então o Vajrayana é baseado em sukha. Então a pessoa beneficia os outros pela expressão de bem-aventurança dela, porque ela tem a expressão de bem-aventurança, e isso é o benefício maior dela. Então algumas pessoas também estavam comentando, eu vi em algum lugar, não, mas o budismo tibetano, ao contrário do Zen, ele é gradual, né? Então a noção de gradual e instantâneo, ela é uma briga chinesa. Não tem tanto essa briga no Tibete. Eles tentaram levar essa briga para dentro do Tibete, mas essa briga não aconteceu, assim, né? Então às vezes as pessoas estão querendo trazer essa questão de gradual, instantâneo, né? Porque o Vajrayana fala muito rápido, mas
O Vajrayana é baseado, como o Mahayana não causal, que, né, o Zen é uma parte do Mahayana não causal, ele é baseado em praticar a partir do resultado. Então a pessoa não pratica pensando assim, um dia eu vou me iluminar. Ela pensa assim, se eu fosse iluminado agora, como eu agiria, né? O que eu faria? E daí ela começa a fazer um teatro de iluminação dentro da como é que se diz, no auspício da linhagem, né? No auspício sob a supervisão e sob o auspício, sobre a boa vontade da linhagem, de forma que isso não se degringola para uma coisa egóica que a pessoa está dizendo assim, eu sou um ser iluminado. Então ela está, né, tendo essas duas, esse freio, né, da sangha, né, da comunidade budista como um todo. Mas ela usa, né, eles vão dizer, não, vocês têm, essa iluminação está presente já desde o início. Então não é uma coisa assim gradual, instantânea. Gradual, instantânea é para quem está preocupado com o caminho, né? Então o caminho no Vajrayana ele já é baseado no resultado. Então por isso que é muito rápido, a palavra rápido, mas a palavra rápido, tempo é uma coisa também que está baseada em ignorância e tudo mais, né? Então né, se a gente vai da perspectiva da compaixão para a perspectiva da visão pura, então o êxtase ele é a bem-aventurança, né? Para não ficar com essa palavra assim meio parece sexual, assim. Essa bem-aventurança ela é a própria expressão dos méritos da linhagem, ela é a própria expressão do benefício, ela é a própria bodhicitta, né? A própria bodhicitta se expressando é essa bem-aventurança. Isso daí o Arhat não sonha com isso, o Arhat não tem essa experiência, o Arhat não produz esse benefício e não usufrui, né, os 3 corpos do Buda, né? O Arhat usufrui um estado de cessação dos kleshas, sabe-se lá o que né, não renasce, não surge, não sabe-se lá onde é que ele está, né? O que ele está fazendo. Nem pensa muito, porque não faz muito sentido, assim. Pelo menos não está incomodando ninguém mais. Então, as pessoas podem querer ver isso de um jeito sectário, isso pode ser aplicado de um jeito sectário, mas essa perspectiva ela é estudada para depurar a nossa prática dentro do Mahayana e dentro do Vajrayana, né? Então a gente está não olhando para um outro grupo fazendo o que eles fazem, mas a gente está dizendo assim, esse tipo de pensamento dentro do Dharma, isso é limitado. Isso daí vai levar só a um tipo de resultado limitado, né? Então a gente é mais ambicioso, particularmente no Vajrayana. Se a pessoa não tem uma ambição espiritual, assim, as pessoas dizem, materialismo espiritual. Não, é uma ambição realmente formulada a partir da bodhicitta, né? Uma coisa assim, eu vou vou estar em todos os cantos para beneficiar todos os seres, eu não vou me afastar de nenhum dos problemas do samsara, porque todos os problemas do samsara vão se revelar sabedoria para mim, todos os problemas do samsara vão se revelar bem-aventurança, né? Então o próprio samsara, ele não é diferente do nirvana, ele é mesmo tá ocluído, assim, tá interdependente totalmente com o que a gente chama de nirvana, e a prática, todo o caminho, tanto do Mahayana, particularmente do Vajrayana, está cheio de alegria, cheio de êxtase, né? Então o caminho do Arhat não dá para dizer muito isso. Agora, se a pessoa está interessada, não tomou voto, se a pessoa tomou voto, já tomou alguma iniciação Vajrayana, já tomou voto de Bodhisattva, esquece. Se for refletir sobre isso, tenha ânsia de vômito sobre o caminho do Arhat. Esquece, não pensa mais nisso, não pensa em voltar atrás. Se a pessoa não está pensando, será que isso, né, o pessoal está falando faz sentido ou não? Aí, se a pessoa tem uma inclinação maior por... a gente fica triste se ela tem uma inclinação maior pelo... Ela tem outras tradições aí que ela, com certeza, não vai falar de bodhicitta, não vai falar de bem-aventurança, não vai falar de não-dualidade, não vai falar de encontrar sabedoria em cada um dos problemas, não vai falar desse tipo de coisa. O samsara realmente existe e você quer ir embora do samsara e tal. Então, se isso clica na sua mente, assim, aí sinto muito, mas era isso. Eu acho que eu recomendo essa ideia de se alegrar em dar o lanche pra mendiga, pra menina mendiga, assim, né? Eu acho que essa prática é mais importante do que comer a sua refeição.
Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kasum Bandani Wamalu Jungwene Cherezi Wantejin Jaso Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamin Chebene Jana Sawa Kunchatu Je Zetari Baben Jondo Toterum Pemoni Jokizazu Datu Tenjo Chi Chimekone Pema Samba Osa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shin Sesinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho no Tupatenor Buyen Neko Pomolura Sane Lundu Dileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lonje Drujo Chi Pende Jungwane Jumbo Dempa Yori Nepa Dan Dempa Zimpe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rinpo Shengon do Kunda de Wachi Boja Bache com Satu da Passa Só Deus Sojin Gelap do So Shina Sangwe Bache Joa Dan Zambalon de Rupa Jende Loba Mahon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Loja Zan Lisa Sun Chapa Pedro de Shosun Guarda Mira do Sungele Show